Ei, você está cansado dos abusos que travam o Brasil? Uma série de vídeos está sendo preparada para o nosso canal, com uma estratégia que pode mudar o jogo de verdade. Curioso? Então se inscreve, ativa o sininho e fica de olho, porque a estreia chega logo. Não é curso e nem pretendemos te vender nada. É mesmo algo a se avaliar para dar um freio de arrumação no país. Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre um assunto importante que está bagunçando o Supremo Tribunal Federal e que tem a ver com os acontecimentos do 8 de janeiro de 2023. Vamos focar em uma história específica. O caso da Débora do Batom, que ficou conhecida por pichar a estátua à justiça com a frase "Perdeu, mané". E mais do que isso, vamos entender como o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, tomou decisões que podem mudar não só a vida dela, mas também a de outros envolvidos nesses atos. Vamos passo a passo, de forma simples e clara, para que todo mundo entenda direitinho. Então bora lá! Tudo começou quando Débora foi julgada pelo STF por causa do que aconteceu no 8 de janeiro. Ela foi acusada de crimes graves, como tentar dar um golpe de Estado, associação criminosa armada e até deterioração de patrimônio público, porque pichou a estátua. O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, sugeriu uma pena pesada. 14 anos de prisão. Imagina só, 14 anos por uma pichação e por estar no meio daquela confusão. Mas, no dia 24 de março de 2025, o ministro Luiz Fux pediu vistas do processo. O que significa isso? Pedir vistas é como dizer: calma, quero olhar tudo com mais cuidado antes de decidir. Fux achou que precisava analisar melhor as provas e entender exatamente o que Débora fez ou não fez. Esse pedido parou o julgamento por um tempo, e todo mundo ficou esperando para saber qual seria a opinião dele. Esse momento já mostrou que Fux queria pensar com calma, e isso foi o primeiro sinal de que algo diferente poderia acontecer. No dia 25 de abril de 2025, Fux voltou com seu voto, e ele surpreendeu muita gente. Enquanto Moraes queria 14 anos de prisão, Fux disse: "Não, isso é muito pesado." Ele olhou as provas e concluiu que Débora não entrou nos prédios do Congresso, do Planalto ou do Supremo. Ela ficou do lado de fora e só confessou ter pichado a estátua. Então, para Fux, ela só deveria ser punida por deterioração de patrimônio tombado, que é um crime bem menos grave. Sabe qual foi a pena que ele sugeriu? Apenas 1 ano e 6 meses de prisão. Isso é quase 10 vezes menos do que os 14 anos propostos por Moraes. E tem mais. Débora já tinha ficado presa por 2 anos antes de ir para a prisão domiciliar, em 28 de março de 2025. Ou seja, pela ideia de Fux, ela já cumpriu mais tempo do que deveria. Esse voto foi um divisor de águas porque mostrou que nem todos no Supremo concordam com penas tão duras para casos como o dela. Agora, você pode estar pensando: tá, mas por que esse voto é tão falado? Bom, o voto de Fux não é só sobre Débora. Ele pode mudar o jeito como o Supremo vai julgar outras pessoas envolvidas no 8 de janeiro. Vamos entender isso direitinho. Primeiro, no caso da própria Débora, o voto de Fux já teve um impacto. Antes mesmo do julgamento acabar, ela conseguiu ir para a prisão domiciliar, e muita gente acredita que a opinião de Fux, que desde o início já parecia mais leve, influenciou essa decisão. Afinal, se a pena sugerida por ele é de 1 ano e meio, e ela já ficou presa por mais tempo, não fazia sentido mantê-la na cadeia enquanto o Supremo decidia. Mas o mais importante é o que isso pode significar para outras pessoas. No total, cerca de 470 pessoas já foram julgadas pelo Supremo por causa do 8 de janeiro, e muitas receberam penas altas, de 10, 14 ou até 17 anos. Fux, ao sugerir uma pena tão baixa para Débora, disse que é preciso olhar o contexto de cada caso. Ele até falou, em outro julgamento, que algumas penas podem estar exageradas e precisam ser revistas. Isso é como acender uma luz no fim do túnel para outros réus que agora podem esperar que suas penas também sejam reduzidas. Na verdade, o que realmente deveria ocorrer seria a completa anulação, tanto das condenações, quanto da imputação de crimes aos que ainda serão julgados, pois existem várias ilegalidades em todo o processo, a começar que eles não deveriam estar correndo no Supremo, e sim em primeira instância. Então, o que pode acontecer com os outros acusados? Se a anulação não está no horizonte, pois o Supremo resolveu interpretar as leis do jeito que eles querem, e não como escrito nelas, essa é a grande pergunta.
O voto de Fux abriu uma discussão e uma rachadura no Supremo. Antes, quase todos os ministros, inclusive o próprio Fux, seguiam a linha de Moraes, aplicando penas altas para mostrar que atos que eles consideraram como contra a democracia têm consequências sérias. Mas agora Fux trouxe uma visão diferente, e outros ministros podem começar a concordar com ele. Isso pode levar o Supremo a rever algumas condenações, especialmente para pessoas que, como Débora, não invadiram prédios ou não cometeram atos violentos. Por exemplo, imagine alguém que foi condenado a 12 anos por estar na manifestação, mas sem provas de que fez algo muito grave. Com base no que Fux disse, essa pessoa poderia pedir uma revisão da pena. Só que isso não é tão simples. Essa discussão toda e a indefinição do Supremo pode criar uma certa confusão jurídica porque nem todo mundo concorda sobre o caminho certo. Além disso, fora do Supremo, tem uma pressão enorme no Congresso para aprovar uma anistia, que seria como perdoar os condenados do 8 de janeiro. O voto de Fux, mesmo sem querer, deu força para esse movimento porque mostra que até no Supremo há quem ache que as penas estão muito pesadas. Até o ex-presidente Michel Temer entrou na conversa dizendo que o Supremo deveria ajustar as penas para pacificar o país. Então o voto de Fux não é só um detalhe jurídico, ele mexe com a política também. Por outro lado, esse despertar tardio de Fux para a realidade jurídica também dá margem a uma outra interpretação. Já se tem como certo que Trump está na reta final de preparação de instrumentos legais americanos que cairão como bomba nas costas do ministro Alexandre de Moraes e de outras autoridades brasileiras. Apenas não se sabe o tamanho da bomba e o raio de ação dela, então pode ser que Fux esteja tentando enviar um sinal. Olha, tô fora dessa maluquice de abusos judiciais, tá? Mas vamos pensar no quadro geral. O caso de Débora e o voto de Fux mostram como é difícil equilibrar justiça, punição e legalidade. De um lado, o Supremo diz querer proteger a democracia, mostrando que atos como os do 8 de janeiro não podem se repetir. Enquanto outros dizem que foram apenas protestos que extrapolaram para a depredação. Mas quem decidiu que os atos constituíram realmente uma tentativa de golpe de Estado, embora não tivesse liderança, organização, financiamento e sequer armas? E quem é que decidiu julgar todo mundo de baseada, sem individualizar a conduta de cada um? Certamente não foram as leis expressas nos códigos legais brasileiros que apontaram uma resposta a essas perguntas, mas sim um puro achismo de Moraes. Então, de outro, Fux está dizendo: vamos punir, mas com calma, olhando caso a caso para não ser injusto. Essa discussão é super importante, porque ela define como o Brasil lida com momentos de crise verdadeiramente dentro de uma democracia que pretende ser. Para Débora, o voto de Fux foi uma vitória, porque pode significar menos tempo de punição. Para outros réus, é uma esperança de que suas penas também sejam revistas, ou mesmo anistiados pelo Congresso. Mas para o Supremo e para o país é um desafio. Como garantir que a justiça seja feita sem criar divisões ainda maiores na sociedade? Essa é uma pergunta que vai continuar sendo debatida dentro e fora dos tribunais. E aí, pessoal, o que achou dessa história? O voto de Fux, no caso Débora, é mais do que uma decisão sobre uma pessoa. Ele reacende e dá mais luz à discussão sobre como julgar os atos do 8 de janeiro e pode mudar a vida de muita gente. É uma história que mistura justiça, abusos, ilegalidades, política e muita emoção. Porque fala de pessoas comuns como Débora que acabaram no meio de um turbulento momento histórico. Se você gostou de entender esse caso, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário. Você acha que as penas deveriam ser revistas, como Fux sugeriu, mantidas mais duras, ou mesmo que todos os procedimentos devessem ser anulados, pois legalmente comprometidos desde a origem? Vamos continuar acompanhando essa história, porque ela ainda vai dar muito o que falar. E não se esqueça, seu like, comentários e compartilhamentos desse vídeo ajudam muito na evolução do canal. Muito obrigado.